Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e estamos aqui para ministrar a disciplina de Educação Física para vocês. O nosso tema da nossa aula de hoje é bem interessante e vocês vão gostar bastante de estar aprendendo um pouquinho mais sobre ele. Então te convido nesse momento a conhecer um pouquinho a respeito do parabadminton. Alguém de vocês já ouviu falar sobre essa modalidade, sobre o desporto paralímpico? E aí, mais precisamente sobre o parabadminton? Na sua comunidade, você já observou alguém participando dessa modalidade? Na sua escola, você tem a apresentação dessa modalidade enquanto desporto paralímpico? Vamos conhecer um pouquinho a respeito aqui dessa modalidade. O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar o parabadminton como desporto, tá? Pautando ali seus conhecimentos históricos, os seus implementos necessários à sua prática. O que a gente precisa para desenvolver a prática dessa modalidade, ok? Dentro das nossas habilidades a serem trabalhadas, nós temos aqui verificar os locais disponíveis na nossa comunidade, ok? Para a prática de esporte e demais práticas corporais tematizadas nas escolas, propondo e produzindo alternativas para nós utilizarmos eles no nosso tempo livre. Então, propor uma prática aí que possa ser tematizada ali dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente, que a gente possa ter o tempo livre para desfrutar e praticar dessa modalidade ou tantas outras, ok? A nossa unidade temática é a unidade temática de esportes, tendo então como objeto de conhecimento os esportes de rede e parede. O badminton, então, caracterizado por um esporte de rede. E aí a gente vai conhecer algumas dessas características voltadas aí para o parabadminton. Então, pessoal, eu trago agora essa imagem, tá? Que vai nos dar o norte de quais são as possibilidades de trabalhar essa modalidade de parabadminton. Nós temos aqui um atleta com baixa estatura, onde ele desenvolve ali a prática do parabadminton, como também nós temos aqui uma atleta, aluna, participando aqui com o comprometimento dos membros inferiores, tá? Onde ela vai adaptar as ações para praticar a modalidade, como também nós temos aqui um atleta deficiente físico, né, que utiliza ali a cadeira de roda para a sua melhor mobilidade, tá? Então, analisando aqui essas imagens, a gente pode observar, e o que é interessante aqui da modalidade do parabadminton, que ele vai criar condições para que cada um desses atletas possam participar da prática dessa modalidade em uma forma mais igualitária. Então ele vai criar condições para que se possa se desenvolver a partida de uma certa forma mais participativa e atraente por todos. Então vamos lá conhecer aqui um pouquinho mais das características aqui dessa modalidade. Então, eu tenho como uma característica geral, tá? Que o parabadminton ele foi desenvolvido para que possa oportunizar as pessoas com deficiências a prática de esportes, ok? Então, para que se possa dar uma atividade, aquele tempo ocioso das pessoas, ela sendo envolvida ali na prática da modalidade. Então, o parabadminton ele começou a ser aceito de uma maneira muito significativa. Nós temos também as regras do parabadminton, elas são a mesma do badminton convencional, ok? Mas nós temos algumas adaptações ali ao tamanho da quadra. Lembra que eu coloquei para vocês ali agora há pouco algumas situações de diferentes tipos de deficiências e aí essa adaptação ao tamanho da quadra ela vai diretamente possibilitar melhores condições à prática de uma forma mais igual dentro de determinada limitação dos nossos alunos ou participantes. Uma outra característica geral é o objetivo, né? Assim como no badminton convencional, é o jogo, ele não deixar a peteca cair, né? A utilização dentro ali do jogo, ou fazer com que o adversário deixe-a cair. Então esse é um dos nossos objetivos do jogo. A partida elas são disputadas em sets, games de 21 pontos cada, e vence, né, aquela que coletar
e vence a partir daquela que completar 2 sets primeiros. Então, um atleta que competiu e ganhou 2 sets ali dentro de uma partida, numa melhor de 3, ele sai ali como vencedor da partida. O ponto, pessoal, ele é contabilizado todas as vezes que a peteca toca o solo, ok? Ou o corpo dos jogadores, como também naquele momento que ela é rebatida para fora dos ambientes da quadra. Então, essas 3 tipos de situações são situações claras, onde eu tenho a contabilidade da pontuação dentro da modalidade de para-badminton. Eu tenho aqui também, como uma das características gerais do para-badminton, as divisões das classes. Então, dentro do para-badminton, eu tenho 6 divisões de classe e esse é o nosso foco principal da nossa aula de hoje. Conhecer essas 6 divisões, entender como isso é desenvolvido. Te apresento nesse exato momento como está dividido essas classes, como é que ela funciona, qual é o seu nível de funcionabilidade durante o desenvolvimento da partida. Entendendo um pouquinho mais a fundo a respeito das classes aqui no para-badminton, a gente pode apresentar aqui para vocês a WH1 e a WH2, tá? Essas classes, elas são destinadas dentro da prática da modalidade do para-badminton para que se possa equalizar as disputas, igualar os níveis dessa modalidade. E aí eu tenho aqueles atletas que têm uma mobilidade mais reduzida, eles vão participar, eles vão competir apenas com aqueles atletas que têm essa pouca mobilidade. Já aqueles atletas, aqueles alunos que têm já um grau de desenvolvimento maior de sua mobilidade, tem um repertório maior, eles vão competir justamente contra alunos, atletas que têm esse grau aí maior de mobilidade, né? E aí eu vou, de certa forma, equalizar essa disputa, deixar essa disputa de maneira mais igual, tá? Então nós temos aqui as 2 primeiras classificações aqui da modalidade do para-badminton. Vamos conhecer um pouquinho mais. Por exemplo, olha aqui mais duas classes diferentes dentro do para-badminton. Eu tenho agora a SL3 e a SL4, que elas são características de atletas com deficiências físicas dos membros inferiores. E aí, da mesma forma que nós classificamos agora há pouco as outras classes, nós temos a SL3 e a SL4 para que a gente possa identificar atletas e alunos que possam participar de maneira, buscando aquela igualdade maior entre os participantes. E aí eu tenho aqueles alunos, atletas que têm uma mobilidade reduzida participando juntamente com aqueles alunos, atletas que têm ali aquela mobilidade mais reduzida, e aí aqueles que têm uma mobilidade maior participam juntamente com aqueles que têm uma mobilidade maior, certo? Tendo a mesma ideia, o mesmo consentimento daquele padrão de igualdade e respeito ali entre os participantes, né? De tornar essa disputa mais saudável, tornar essa disputa mais igualitária, vamos dizer assim. Tá? Então nós já temos aqui 4 classificações. Após o entendimento das 4 primeiras classes, nós vamos adentrar agora dentro da classe SU5, que a gente vai utilizar para ser uma classe onde ela vai receber os alunos atletas que têm comprometimento dos membros superiores, ok? Então, se nós identificarmos aqueles atletas que têm, imagine aí uma disputa do para-badminton com alguns atletas que têm um comprometimento do membro inferior contra um dos atletas que tem um comprometimento do membro superior. Então, logicamente, aquele aluno atleta que tem apenas o comprometimento do membro superior, ele vai ter uma certa vantagem sobre a disputa, porque ele vai ter uma maior mobilidade ali dentro de quadra, ele vai conseguir se desenvolver melhor ali dentro de quadra. Tá? E aí, eu tenho essa classe, a SU5, para que eu possa competir de maneira mais igualitária apenas com aqueles atletas que têm um comprometimento dos membros superiores. Tá? E a última classificação que eu vou apresentar para vocês é a SH6. A SH6 ela vai apresentar uma disputa dentro daqueles atletas que têm uma baixa estatura.
e aí eu vou competir, né? Os atletas com baixa estatura, eles vão competir apenas ali contra eles naquele determinado momento. E aí, pessoal, dessa forma eu consigo equilibrar as disputas de maneira saudável para o comprometimento de uma participação mais afetiva dentro dessa modalidade. Nesse sentido, agora eu te convido a participar junto conosco. Chegou o seu momento. E eu queria te perguntar, você gostou de receber essas informações a respeito da modalidade de parabadminton? Tem algum momento você já viu dentro da sua escola, dentro da sua comunidade, algum desenvolvendo aí essa prática? Então eu te convido a compartilhar conosco aquilo que chamou mais atenção. Faça um videozinho, manda aqui no WhatsApp da TV Educaites e venha participar conosco. O que te chamou mais atenção dentro dessa modalidade do parabadminton? O meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.